Nas últimas horas, uma série de eventos começou a abalar uma parte de Brasília. Pois bem, enquanto todo mundo olhava para a maravilhosa posse do presidente Lula, tinha gente trabalhando contra o Bolsonaro. Gente trabalhando para colocar o Bolsonaro na prisão. Por quê? Porque no dia 30, à noite, saiu uma matéria, um ex-ministro do Bolsonaro, eu digo ex-ministro, que o Bolsonaro já não é mais presidente, é uma coisa maravilhosa, é até bom falar isso, o Bolsonaro não é mais presidente, o presidente é o Lula, e um ministro do Bolsonaro, que foi ministro até o último dia de governo, só foi exonerado quando o Bolsonaro exonerou todos os ministros no dia 30, quando fugiu do Brasil. Esse ministro, logo depois de ser exonerado, não se sabe ainda o nome dele, está guardado a 7 chaves, disse que teve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil e que essa tentativa fracassou no dia 30 de novembro. 30 de novembro foi alguns dias antes do Bolsonaro aparecer chorando, falando que ficou 40 dias recluso e tudo mais. E 30 de novembro coincide também com uma ordem que o Silas Malafaia deu ao Bolsonaro. Você vai ver tudo, você vai ver que a coisa vai ficar bem ruim para muita gente. Teremos várias prisões aí muito em breve. Olha só, dia 30 de novembro de manhã, o Silas Malafaia grava um vídeo, ele publica um vídeo, não sei quando gravou, né? Dizendo que o Bolsonaro tem que convocar os chefes das Forças Armadas e invocar o artigo 142 da Constituição para dar um golpe de Estado. Ok. Naquele mesmo dia, poucas horas depois, o Bolsonaro faz uma reunião secreta, não foi noticiada, com os 3 comandantes das Forças Armadas, o general Braga Neto e com o ministro da Defesa. Ok, então Bolsonaro com seu vice-golpista, o ministro dele e com os 3 chefes das Forças Armadas. Nessa reunião, o Bolsonaro avisou que ele invocaria o artigo 142 da Constituição. Ali, ou seja, estava seguindo as ordens do Malafaia. Vamos lembrar, não foi a primeira vez que o Bolsonaro fez o que o Malafaia mandou que ele fizesse. Teve vez em que o Malafaia deu algum conselho para o Bolsonaro e o Bolsonaro, na mesma hora, fez o que o Malafaia fez. Inclusive, quando o Bolsonaro fez um vídeo, mais ou menos uma semana depois da eleição, ele fez um vídeo ali de 2 minutinhos, não, nem uma semana, um pouquinho antes, ele fez um vídeo de 2 minutinhos ali em que ele falava que, olha, essas manifestações, estavam fechando estradas ainda, manifestações pacíficas a gente aceita, fechar a estrada não é muito bom, mas é tudo pacífico, tá. Lembra desse vídeo, a primeira aparição do Bolsonaro? Pois bem, isso foi após uma conversa com o Malafaia. O Malafaia é quem o convenceu a fazer isso. Então era já a segunda vez ali, sabida, que o Bolsonaro, ele obedecia o que falava o Malafaia, ou seja, não seguia as ordens, mas pelo menos ali seguia os conselhos. Ok, o Bolsonaro avisou isso e então o Bolsonaro articulou com o Valdemar da Costa Neto e o Valdemar da Costa Neto iria fazer a articulação com a classe política. Vamos lembrar, os políticos naquele momento, estava assim a classe política em Brasília, eles não imaginavam que o Bolsolão seria barrado pelo STF ainda, mas eles estavam articulando com o Lula e eles estavam tentando cobrar o mais caro possível do governo Lula, cobrar muitos cargos que tem muita verba para eles poderem roubar e muito bolsolão. Ok, o que acontece é que o Lula não estava cedendo às articulações. O Lula bateu o pé e falou não, não e não. Você vê que o ministério do Lula, dos 37 ministérios, você vê quantos foram aí para partidos de direita ou do centro. Pouquíssimos. E aí, nos cargos também, presidência de estatal, tudo mais, nenhum. Não conseguiram abocanhar nada. E o Lula ainda pegou o bolsolão, que já estava aprovado desse ano, metade virou verba do governo e metade virou verba que não é bolsolão, eles não podem distribuir como quiserem, vai dividido para todo mundo, ou seja, ferrou para eles e ano que vem já não tem mais. Então, tá, uma situação difícil para os parlamentares ladrões. Então, o Valdemar da Costa Neto ia dizer para esses parlamentares, olha, todo mundo aqui vai manter o mandato. Não se sabia ainda se quem foi eleito iria assumir, provavelmente seria isso, ou não, mas o STF seria fechado pelos militares, o Braga Neto ia coordenar isso tudo, colocaria o exército nas ruas, iam falar que teve fraude nas eleições, contar obviamente com a cobertura bem blasé, bem conivente da grande mídia, que dá a notícia, mas não faz uma crítica na TV aberta ou onde a população vê. Você só vê em TV fechada. No Globo News você vê ali, é o único lugar assim onde você vê uma análise e tudo mais, mas quem assiste TV fechada o dia inteiro? Quase ninguém. Na TV aberta é a cobertura assim... Por exemplo, vou dar um exemplo, Bolsonaro foi para Orlando. Você tem um presidente do Brasil fugindo para não ser preso, ele está indo para os Estados Unidos com um avião presidencial, ou seja, com dinheiro público, sem ter agenda oficial lá. Ele está abandonando o cargo a primeira vez no Brasil, desde que o país se tornou independente, ou seja, desde que não é mais uma monarquia, é a primeira vez que o chefe de Estado deixa o país, que ele abandona o cargo. Nunca isso aconteceu, o presidente do Brasil abandonar o cargo. Não deve cobertura de um evento histórico que está acontecendo. Nesse caso, abandonando para não ser preso.
Teve cobertura no Jornal Nacional em toda a grande mídia quando o Lula foi para a COP no Egito, para o evento do clima no Egito, onde ele foi aplaudido de pé, os jornais do mundo inteiro disseram o Brasil voltou, lembra disso? O Lula foi no jatinho de empresário que já estava indo para o Egito, simplesmente deu uma carona, o empresário não gastou a mais para levar o Lula. Foi um mega escândalo. O Bolsonaro está indo fugir da justiça para os Estados Unidos com dinheiro público. Nada. Bolsonaro foi como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tá. Você não vê o criticismo, você não vê falando como esse é histórico, principalmente em grandes jornalões, na capa, nos grandes portais e na TV aberta. Você não vê isso. Tá, então o Bolsonaro ia contar com essa cobertura bem chinfrim da mídia para falar que teve fraude na eleição, a mídia simplesmente pega as aspas e ia colocar ali, se tivesse um criticismo ele ia tentar abafar, porque ele tem um gabinete do ódio. Esse era o golpe. Começaram a contactar países aliados do fascismo. Então começaram a contactar vários países, nas Arábias, alguns países da Europa que têm governos fascistas e ligaram diretamente ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ligaram para o Putin para avisar, vai ter alguma coisa, vai ter o seu apoio ou não. E aí foi que veio o baque do Bolsonaro na noite do dia 30. Os russos não responderam. O Vladimir Putin nem sequer respondeu. Putin no altar, o Putin tá... Você tá vendo o que tá acontecendo na Ucrânia, ô Bolsonaro? Você não tá sabendo que o Putin tem problemas maiores para resolver? Você acha, imagina o Putin... Ô Ucrânia, segura as pontas aí, os soldados que estão na Ucrânia, que eu tenho um problema aqui para resolver no Brasil. Eu vou apoiar um cara que só falava mal de mim e só falava mal do meu maior parceiro, que é a China, para ele dar um golpe de Estado para não assumir o Lula, que foi o articulador da criação dos BRICS, que é o que fez China, Rússia, Brasil terem a maior parceria de todas. É claro que eu vou fazer isso. Pois bem, o governo russo nem sequer respondeu. Quando chegou isso ao Bolsonaro, o Bolsonaro teve uma crise de choro. Ele teve o baco, peraí, não vai ter golpe. Já estava tudo articulado com os militares, estava tudo articulado com o Braga Neto, estava tudo articulado com o Valdemar da Costa Neto. E aí, outro baque que aconteceu ali naqueles dias foi que o Alexandre de Moraes bloqueou as contas do PL. Foi justo no finalzinho de novembro. Ali o Valdemar da Costa Neto falou, pra mim não dá mais, Bolsonaro. Pra mim não dá mais. Tô saindo fora disso aí, golpe fique por você mesmo. Eu fiz até vários vídeos aqui na época, falando, gente, o Valdemar já jogou o Bolsonaro aos leões. O Valdemar tá naquela de entregar os anéis pra não perder os dedos. Por quê? Porque o Valdemar vai ser preso junto. O que o Valdemar vai tentar agora é, primeiro, não ser preso e, segundo, fazer com que o partido dele não seja extinto. O Valdemar chegou depois vazou um áudio dele em que ele falava apavorado, estão falando da extinção do PL, o Alexandre de Moraes colocou o valor da causa em R$1 bilhão. Vamos lembrar, o PL questionou o resultado das urnas a mando do Bolsonaro. O Bolsonaro estava queimando a largada, que quando as contas foram bloqueadas, primeiro, o PL parou de pagar seus funcionários, eu falei aqui, isso vai ser um baque muito grande, secretários, secretárias, líderes partidários, gente que recebe, tem um partido muito grande, tem muita gente que recebe salário para fazer o partido funcionar. Secretária, gente que atende telefone, até gente que vai pegar o cafezinho, vários diretórios, escritórios em várias cidades do Brasil, em várias capitais e tudo mais. Pois bem, imagina esse pessoal todo sem receber salário. Foi o que aconteceu. E ali o Bolsonaro, o plano dele de alugar uma mansão em Brasília foi pro espaço, porque o PL falou, não vamos pagar. Nem para você, nem para Michele, nem nada. Aliás, estão dizendo já que a Michele viajou com o Bolsonaro para os Estados Unidos, porque o PL falou, não vamos pagar nada para você, Michele. Não tem dinheiro. E não vai ter dinheiro para você. Ela foi anunciada como secretária da mulher do partido, foi visitar escritório, falaram, não vai ter. Não vai ter, não tem dinheiro nem para pagar salário mais, não vamos pedir extra para pagar você. Nem ferrando. Então a Michele acabou ficando sem saída no Brasil e foi para os Estados Unidos. Tá, com o Bolsonaro. A contragosto, lembre-se disso, a contragosto. Tá. Então, estava tudo articulado para tentar fazer com que a classe política ficasse calma, acalmar a classe política e dizer, não, vai continuar uma mata aqui, vocês vão manter o cargo, manter os cargos e vocês vão roubar como nunca antes, ditadura, vocês vão roubar. Os militares colocaram o exército nas ruas, fazerem uma opressão gigantesca, destituir o STF, o que faltou foi apoio de um país importante aliado. Vamos lembrar uma coisa, todas as aproximações que o Bolsonaro fez com o Vladimir Putin e com a Rússia ocorreram depois do Donald Trump perder as eleições nos Estados Unidos e depois do Donald Trump fracassar na tentativa de invasão do Capitólio. Quando o Joe Biden assumiu, no dia 20 de janeiro de 2021, o Bolsonaro mudou sua política externa. A política dele era uma política de enfrentamento à China e à Rússia. Vamos lembrar, o maior parceiro da Rússia é a China.
O Bolsonaro xingava a China, xingava o embaixador da China, xingava os chineses, promovia a sinofobia, que é a fobia contra chineses, promovia a russofobia, promovia tudo contra Rússia e China. A partir do momento que ele perdeu o seu maior aliado, que era um aliado fake, ele não era aliado do Brasil, era o Brasil que era aliado dele. Ele usava o Brasil e o Brasil só entregava e não recebia nada. Quando o Bolsonaro perdeu o Donald Trump, ele tentou ir para os braços do Putin. Então ele tentou aproximação, ele foi para a Rússia, ele foi lá, chegou a visitar o túmulo do chamado soldado desconhecido, que simboliza os comunistas que derrotaram o nazismo, com um nazista, que é o Bolsonaro, representante do nazismo no Brasil, indo visitar o túmulo do soldado desconhecido, que representa exatamente a vitória do comunismo sobre o nazismo, porque ele estava realmente tentando puxar o saco. Você vê várias declarações do Bolsonaro sobre o conflito na Ucrânia, ele apoiando mais a Rússia ou sendo neutro, inclusive, dessa vez, contra vários dos seus próprios aliados mundo afora. Ok, e é o que acontece. Em nenhum momento você viu a aproximação sendo recíproca. Do Putin indo até o Bolsonaro e falando, não, esse cara é meu aliado. Não. Até porque o Putin sabe que se hoje China, Rússia e outros países que fazem oposição ao imperialismo norte-americano têm algum poder, é muito em graças aos BRICS, que foi articulado pelo Lula. BRICS é o grupo econômico que tem Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São os BRICS, e agora querem incluir vários países da África, mais Argentina, vários outros países. Vai ser um grupo econômico muito forte, que vai mudar como está a economia mundial. Pois bem, e mudar a nosso favor, que até então tínhamos países ricos, principalmente Estados Unidos e europeus, explorando os mais pobres sendo explorados, sofrendo golpes de Estado, sempre golpes articulados pelos Estados Unidos. Agora não, você vê esses países cada vez mais fortes, com um mega investimento chinês. Tá, você acha que o Putin ia apoiar o Bolsonaro? Inclusive, quando o Bolsonaro foge, para onde ele fugiu? Foi para Moscou? Não, ele fugiu para os Estados Unidos. Percebeu? Agora você acha que alguém como Putin ia apoiar um cara desse? Um cara que inclusive só tá lá, vamos lembrar, porque foi dado um golpe de Estado no Brasil, que o próprio Putin avisou a Dilma antes, ele avisou, e a Dilma ignorou. Ele avisou, vai ter um golpe de Estado aqui. E a Dilma ignorou, teve o golpe que foi. O golpe foi feito por quem? Você pega a Vaza Jato, você vai vendo, pelo Departamento de Estado norte-americano. Aí ele ia, um presidente que só caiu ali de paraquedas por conta do golpe promovido pelos Estados Unidos. Um cara nazi-fascista, que saiu com todo o apoio do mercado financeiro, tudo mais em 2018. Ah, vou apoiar esse cara. Não vai. Pois bem, deu ruim para o Bolsonaro, ele sofreu esse baque, foi a perda do apoio. Ele achou que ia ter apoio da Rússia. Pois bem, burrão. Foi a confirmação de que não ia ter apoio russo. Ele já sabia que os Estados Unidos não teriam, porque foram várias mensagens dos americanos. Ele sabia que ele ia ter problema com todo o resto do continente onde está o Brasil, ou seja, todos os países em volta do Brasil teriam problemas com o Brasil se ele tentasse isso. E aí a classe política falou não, porque o PL foi multado e eles perceberam, peraí, a gente fala em fechar STF e tudo mais, e se o Alexandre de Moraes bloqueia as contas dos outros partidos também, e as instituições financeiras falam, tá bloqueado, aí vão fazer o que sem dinheiro? Fácil você falar que vai dar golpe. Ah, coloquei o exército nas ruas, tá, e agora cadê o dinheiro? Tá tudo bloqueado. Vai lá no caixa eletrônico e não saca. Ah, mas nós somos o governo, nós fazemos... Vai fazer o quê? O Banco Central já tem autonomia, o Banco Central responde aos bancos. E se o Banco Central bloquear tudo, vai fazer o quê? Você vai virar escambo no Brasil? Escambo é o seguinte, olha, eu tenho isso e aí eu troco por isso, ó, vamos trocar, é isso, sem dinheiro. É isso que vai virar o Brasil? Não vai. Então vai dar ruim, Bolsonaro. Então Bolsonaro foi avisado. A movimentação das últimas horas, durante a posse do Lula, foi para localizar o ministro e para conseguir as provas de que teve uma real conspiração de golpe de Estado no Brasil. Conseguidas essas provas, eu vou falar, não vai sobrar um solto. E aí o Bolsonaro pode ir para os Estados Unidos, pode ir para os Emirados Árabes, ele pode ir para a Lua. O Alexandre de Moraes vai buscar o Bolsonaro. Então, a situação do Bolsonaro ficou muito mais grave nas últimas 24 horas, mais ou menos. E principalmente nas últimas horas que estão trabalhando enquanto está todo mundo em festa, feriado, logo depois do Ano Novo, tudo mais. Aliás, devia ser decretado feriado amanhã, porque o Brasil inteiro está em festa hoje. Mas o que acontece é o seguinte, tem gente que está trabalhando para decretar a prisão do Bolsonaro muito em breve. Então veremos aí os próximos passos. E já a gente vai estar comemorando, não é a posse do Lula só não, é o Brasil voltando a sorrir, índices cada vez mais positivos na economia, a população voltando a ter dinheiro e o Bolsonaro sendo enjaulado junto com seus golpistas. Ó, peço aí sua inscrição no canal, eu sempre falei aqui, ó, gente, tudo vai dar certo e tá tudo dando certo. Falou!